Na eleição mais disputada da história, Lula foi eleito presidente do Brasil, derrotando o candidato à reeleição Bolsonaro. Foi a primeira vez que um presidente disputando a reeleição não conseguiu se eleger. E será a terceira vez que Lula ocupará a cadeira presidencial. A primeira vez na história que isso acontece também. Mas isso você já sabe e eu não estou aqui para falar sobre isso, eu quero falar outra coisa com você. Eu lembro de quando o Bolsonaro foi eleito presidente, lá em 2018, parte do país também estava triste. E durante o seu mandato, diante de incontáveis erros e crueldades cometidos por ele e por sua equipe, eu, Ranieri, fiz críticas à sua condução do país em minhas redes sociais. Se você me conhece há mais de 4 anos, se a nossa relação é uma relação de maior tempo, e se você não sofre de nenhum tipo de amnésia, você também vai se lembrar que essas críticas também, quando foram necessárias, eu fiz durante o governo do PT, especialmente durante o mandato da Dilma, enquanto ela presidiu o país. No entanto, algo que me impressionou muito nesses últimos 4 anos é que antes, enquanto eu fazia críticas nas minhas redes, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook, direcionadas ao Lula, à Dilma e ao PT, eu nunca havia sido ofendido por isso. Mas ao fazer, direcionando essas críticas ao presidente em exercício e derrotado ontem, Jair Bolsonaro, eu fui muito ofendido. Pessoas que em determinados momentos me chamavam de uma pessoa de Deus, me consideravam como alguém de Deus, passaram até mesmo a duvidar da minha fé. Herege, comunista, esquerdista, petista, pastor do diabo, vagabundo. Entre outros amorosos adjetivos que eu recebi. E qual o motivo para isso? Senão a cegueira que a própria idolatria proporciona. Eu cansei de atender nos últimos 4 anos pessoas que me procuravam pelas redes sociais ou até mesmo pessoalmente, quase que como um grito de socorro, dizendo que estavam com medo até mesmo de ir para o inferno, porque os seus pastores, os seus líderes não aceitavam a postura de crítica, a menor que fosse, ao presidente. Pessoas que foram vítimas de terrorismo e abuso espiritual. Ore pelas autoridades, elas eram recomendadas pelos defensores do presidente, se referindo de uma forma absolutamente equivocada do texto de Romanos capítulo 13. Nós devemos sim orar pelas autoridades, é evidente que sim, mas nós não devemos assinar um cheque em branco para que essas pessoas façam o que elas queiram fazer. Nós não podemos nos calar diante de seus atos perversos, independente de quem ocupe a cadeira de autoridade no nosso país. Não é certo passar pano só porque o outro político do outro lado é o nosso maior alvo de ódio e repulsa. Não é certo passar pano. Aliás, nada menos cristão do que odiar alguém. Publicar que está de luto pelo país porque o seu candidato perdeu as eleições, sinceramente me desculpem, mas é de uma total falta de conexão com a realidade e profunda insensibilidade diante dos quase 700 mil mortos pela pandemia que o nosso país teve. Essas pessoas que enterraram seus entes queridos, elas sim estão de luto. Elas sim estão de luto. Até hoje, inclusive. Dizer, por exemplo, coisas que eu vi no Facebook de ontem para hoje, eu sempre comi picanha porque eu sempre trabalhei. É outro delírio que te impede de entender que os nossos irmãos brasileiros e irmãs brasileiras estão, na verdade, na fila para comprar osso. Essas pessoas estão revirando o lixo pelas esquinas do nosso país. A fome assola o Brasil, mais uma vez. E isso jamais deveria ser relativizado. Jamais. Ser preconceituoso com a população do Norte e Nordeste é outra crueldade e desumanidade que nós temos visto de ontem para hoje. Não de ontem, né? Mas desde o primeiro turno das eleições. É inclusive um pecado. Ou você realmente acha que só porque você nasceu em São Paulo ou em algum outro estado você é melhor do que quem nasce no Recife, por exemplo? Eu vi incontáveis pessoas que diziam escolher seus candidatos pautadas nos valores cristãos,
mas estavam xingando o povo nordestino. Olha que incoerência, não é mesmo? É óbvio que não são todas as pessoas que votam em Bolsonaro que agem dessa forma, que pensam dessa forma. Eu creio que não, eu acredito que não. Mas tem muita gente fazendo isso. Eu me lembro que em 2018 me disseram que eu devia torcer para o Bolsonaro. Agora, em 2022, eu digo a você, não torça pelo Lula. Inclusive se você votou nele. Isso não é futebol, a gente não está falando de uma partida de futebol, da final da Copa do Mundo. Não adianta torcer, nós precisamos cobrar um bom governo, independente de quem esteja ocupando a cadeira. Não podemos aceitar que Lula passe os próximos 4 anos dizendo, e o Bolsonaro? E a direita? A culpa é do outro candidato, do outro presidente. Da mesma forma como o Bolsonaro passou os últimos 4 anos fazendo, nós não podemos aceitar isso. Seja coerente. Se for preciso, seja capaz de criticar, seja capaz de denunciar, seja capaz de não concordar. Ore pelo Brasil, sim, ore pelo Brasil. Ore pelas autoridades, mas antes disso, vá até quem você feriu durante essas eleições e peça perdão. Nunca mais confunda ser perseguido por amor a Jesus e ao Evangelho com ser perseguido por idolatria a um político. Isso é, usando um adjetivo bíblico, completa tolice. Não seja tolo a esse ponto. Nunca mais compactue com o púlpito da sua igreja sendo instrumentalizado como ferramenta de campanha política partidária, independente de quem seja o candidato. Nunca mais aceite que Deus tem um candidato. Não acredite nisso, porque Deus não tem. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Jesus não morreu na cruz para salvar a igreja do comunismo, do fascismo. Jesus não morreu na cruz para proteger os crentes da direita ou da esquerda. Jesus não morreu na cruz para proteger a família tradicional brasileira de qualquer ideologia que seja. Jesus fez isso em obediência ao Pai, por amor de toda a humanidade. Até mesmo da pessoa que você passou a odiar e ofender nessas eleições. Pense nisso. Deus te abençoe.